Olá, meu nome é Juliana Souza, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui hoje no projeto Ampul Entre Revistas, que é uma iniciativa das editorias do biênio 2023 e 2025, das duas revistas que são veiculadas pela Associação Nacional de História, que são a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje, que contam com o apoio do GT, de Ensino de História e Educação da instituição. Esse projeto ele visa ampliar a visibilidade do acervo constituído por essas duas revistas ao longo dos anos. E isso vai ocorrer por meio da mobilização dos conselhos editoriais que selecionam os temas, autores, artigos, para serem rememorados junto à comunidade historiadora através de entrevistas com esses autores, com essas autoras, que serão publicadas aqui no canal da Ampul no YouTube e também transformadas em podcasts, em uma perspectiva de divulgação científica. Hoje nós estamos com a professora Margarida Maria Dias de Oliveira. A Margarida é minha colega de departamento, é uma pessoa tão conhecida do nosso público que quase dispensa apresentações. Quase. A vovó do Ítalo nasceu em João Pessoa, se graduou na UFPB e fez o doutorado na Federal de Pernambuco, além do estágio pós-doutoral na UFRJ. Margarida tem um volume considerável de publicações sobre ensino de história, comumente articulando debates teóricos e análises historiográficas. Entre 2004 e 2015, ela foi assessora do Ministério da Educação como representante de História na Comissão Técnica do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. A professora Margarida Oliveira é titular no Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ela atua desde 2004. A Margarida publicou 2 vezes na revista História Hoje. A primeira foi quando começou uma nova fase da revista, em 2012, e por isso ela que inaugurou, junto com o professor Itamar Freitas, a sessão Falando de História Hoje. Mais recentemente, ambos novamente contribuíram, dessa vez coordenando o volume 10, número 21 da revista, que saiu em 2021. Foi um número especial em alusão aos 60 anos da Ampul e 20 anos da revista História Hoje. E foi nesse número, abrindo esse dossiê comemorativo, que eles publicaram o artigo História Hoje, 2 décadas, tema da nossa entrevista. Margarida, nesse artigo, você e o professor Itamar, vocês realizam uma análise comparativa entre a revista História Hoje e outros periódicos científicos com o mesmo perfil dentro e fora do Brasil, que foram publicados entre 2003 e 2021. Esse foi um texto muito provocativo, uma vez que o objetivo era problematizar as razões e resultado das ações da Ampul no realinhamento editorial da revista História Hoje. Também era o objetivo de vocês avaliar as contribuições da revista para a consolidação do ensino de história como um campo de pesquisa. São temas, eu disse provocativos, porque são temas atuais, tratam de assuntos que são objeto de intensa disputa, mas essa não é a primeira vez que você se debruça sobre esses temas. Você poderia nos situar um pouco sobre a produção desse artigo no contexto da sua obra e da sua atuação acadêmica? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo aí de que hora vocês forem nos assistir. Eu queria agradecer enormemente a oportunidade que a Revista História Hoje, que a Ampul e que Juliana Souza está me dando em falar um pouco sobre essa experiência que eu e Itamar vivenciamos. E eu vou sempre falar, ou eu e Itamar, ou nós, porque
eu não consigo desvincular, depois de mais de 20 anos de trabalhos conjuntos, desde 2001 que nós trabalhamos juntos. Então, eu não consigo mais desvincular a minha produção junto com a de Itamar, embora ele tenha uma produção muito maior, é, pessoalmente, né, particular, mas a nossa produção conjunta tem sido muito significativa, principalmente para mim, e eu não consigo desvincular essa produção. Então, Juliana, quando você me pede para colocar, né, contextualizar um pouco a produção desse dossiê, né? Primeiro foi um convite na época do professor Renilson Rosa, que estava na editoria da revista História Hoje, e por conta desses aniversários que você já se referenciou, ele pediu que nós organizássemos esse dossiê especial. E eu e Itamar fizemos esse texto pensando na necessidade, primeiro, de a gente historiar como essa revista História hoje surgiu, né? É estranho a gente falar para profissionais de história de uma revista, de uma associação de história, dizer que é necessário a gente historiar, mas infelizmente isso ainda tem ficado muito na memória dos colegas, né? E eu fiz parte, numa feliz coincidência, eu fiz parte da diretoria que criou a revista História Hoje, né? Então, na época ela tinha um outro escopo, né? Uma outra ideia, não era dedicada ao ensino. Então, nós quisemos um pouco pautar esse início, né? Fazer essa discussão sobre o porquê criar essa revista e depois dos caminhos que ela foi tomando, né? E nesses caminhos que ela foi tomando, minha preocupação com o Itamar era exatamente a gente discutir algo que a gente continua querendo aprofundar, que é a questão do campo do ensino de história. O que é esse campo do ensino de história? Né? Nós queríamos discutir isso. E por que nós queremos discutir isso? Porque, infelizmente, as narrativas que a gente tem do ensino de história, do campo do ensino de história, ela está muito hegemonizada e homogeneizada por uma perspectiva do Sudeste e, sobretudo, do eixo Rio-São Paulo, né? Então, nós queríamos pautar essa discussão de alguma forma para a gente ver se a gente consegue renovar, né? Ou pelo menos ganhar parceiros para a gente construir outras narrativas possíveis. Margarida, retomando essa relação da revista com o campo, uma das questões centrais do artigo seu e de Itamar é o realinhamento editorial da revista, que já se desenhava ali em 2003, quando decidiu-se pela priorização do ensino de história. Você e Itamar, vocês pautam como uma das causas desse movimento a ampliação da força dos pesquisadores do ensino de história na diretoria da ANPU. Mas, por outro lado, vocês chamam a atenção para o fato de que isso não implicou numa contribuição mais consistente da revista para a consolidação do campo, não implicou na qualificação do debate sobre o uso da categoria de ensino, sobre o significado de ensino, e também não impactou na definição de um posicionamento da ANPU com relação às questões de ensino, que continuam muito em aberto para a nossa entidade.
é uma hipótese, uma perspectiva interessante de você e que você e Itamar defendem, porque esse parece ser um tema muito caro aos diversos conselhos editoriais que estiveram à frente da revista. Como isso é possível? Juliana, eu acho que, infelizmente, isso é possível porque a nossa entidade, né, a ANPU, ela tem se comportado em relação ao ensino como as universidades se comportam em relação ao ensino, como os professores universitários se comportam em relação ao ensino. Ah, tá. Vocês estão aí, né? Vocês estão produzindo. A gente continua fazendo o que a gente tem que fazer aqui, né? É incrível como a ANPU tem sua narrativa pautada nas questões de ensino, né? O grande cisma da ANPU, né, de 1981, que começou em 79, foi pela entrada dos professores da educação básica, e aí os que disseram não pode entrar professor da educação básica saíram, criaram a Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, a SBPH, né, que hoje não existe mais, mas criaram, e aí a ANPU continuou com essa bandeira, olha, nós incluímos os professores, mas a produção de conhecimento do ensino efetivamente não é incorporada pela entidade. E eu estou aqui correndo todo o perigo da generalização. Eu não vou dizer, mas um determinado diretor, uma determinada diretora, não vou falar isso porque não é um posicionamento da entidade, do coletivo da entidade. O ensino de história continua sendo uma produção de conhecimento que é apartada do conhecimento histórico. Então, quando não se incorpora, né, esse conhecimento como parte do fazer historiográfico, né, e como parte que precisa fundamentar os posicionamentos da entidade, né, infelizmente ela reconhece o campo, ela reconhece que o campo está crescendo, ela reconhece que o campo está consolidado, ela reconhece que tem uma produção significativa, ela reconhece que precisa colocar pessoas representando a área, mas o conhecimento produzido não interfere nos posicionamentos da ANPU. Quando a ANPU vai tomar um posicionamento em relação ao ensino, ela toma baseado no que o imaginário social, no que o senso comum, no sentido do que está arraigado na sociedade, pensa sobre o ensino. Ela não incorpora isso. Então, fica, de fato, esse paradoxo. A gente diz, olha, a revista é fruto desse reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, a revista não trabalha com esse conhecimento. Margarida, romper com essa narrativa hegemônica que você acredita aos pesquisadores, principalmente aos pesquisadores do eixo Rio-São Paulo, não é uma tarefa simples. E para enfrentar esse problema, na publicação desse artigo, você e Itamar analisaram um volume absurdo de periódicos. A escolha desse corpus documental foi muito corajosa. A gente vê os números e fica impressionado. Como é que vocês operacionalizaram essa empreitada no que se refere às escolhas teóricas e metodológicas? Juliana, nós havíamos feito isso em uma outra oportunidade, em duas outras oportunidades, de fato. Uma em que nós analisamos 220 dissertações, acho, do Prof. História, e nós tínhamos feito um pouco antes com
todos os volumes da Revista Brasileira de História para um capítulo que a gente fez do livro sobre os 40 anos da RBH. A gente fez sobre o ensino de história na RBH. Então, nós nós já tínhamos tido essas duas experiências, e aí foi a terceira experiência, foi com essa da revista História Hoje. Nós trabalhamos com um programa, chama Atlas TI, e nós formulamos perguntas que nós queríamos fazer, e aí o programa, ele busca os trechos que tem as palavras-chave que nós gostaríamos de encontrar. Então, nós formulamos algumas perguntas, tipo, usamos palavras-chave sobre o ensino de história, né, sobre o campo do ensino de história, o que é que a gente queria perguntar, aquelas partes do artigo, né, a gente queria saber quais são os temas mais trabalhados, né, em determinado tema, por exemplo, quando trabalha a educação superior, é muito mais o qual, quando trabalha a educação básica, é muito mais o como, né? Então, nós fizemos essas perguntas, colocamos no programa, ele nos dá uma planilha com todos os trechos, e aí a gente vai analisando trecho por trecho, né? Não é muito diferente do que seria a gente pegar um Ctrl F e ir procurando, só que ele faz isso de uma forma, entrega a gente de uma forma mais rápida, né? Então, nós fizemos dessa forma para a gente queria, de fato, cobrir todos os números da revista, né? Nós queríamos cobrir todos esses números, e nós queríamos ver como é que isso foi aparecendo, como é que aquelas perguntas que a gente fez, como foram sendo dadas as respostas. Então, foi nesse sentido, né? Do ponto de vista teórico, nós temos trabalhado muito com a própria necessidade, né, de historiar, né, a produção do campo, como nós temos entendido, e buscar informações, buscar dados concretos de como essa produção tem se expressado, né? Então, nós não trabalhamos com um autor específico ou com outro, nós trabalhamos com o método histórico, como é pensado tradicionalmente, e temos compreendido que determinados, vamos dizer assim, determinados paradigmas têm levado ao ensino de história a se representar de uma forma específica, né? Então, isso que a gente tem tentado por esses meios, e essas três experiências dizem muito sobre isso, sobre a gente tentar mapear, afinal, como é que esse campo tem se organizado. Porque, às vezes, muitas pesquisas olham universos muito pequenos, e aí esses universos pequenos nos dá não informações equivocadas, mas informações que podem dar uma ideia de que essa produção está concentrada num determinado local, ou está concentrada em um determinado tema. Quando a gente faz isso com um grande número como esse, ele pode, né, essas respostas podem nos dar outros panoramas e, portanto, uma diversidade, uma representação dessa diversidade dessa produção historiográfica. Então, é isso que a gente tem buscado.
Margarida, considerando que o resultado dessas pesquisas lhe dão uma perspectiva macro, quais são as suas expectativas com relação tanto ao desenvolvimento do campo do ensino de história, quanto às publicações dedicadas ao ensino de história? Você faz alguns apontamentos no fim do artigo, você reitera, acrescenta? Qual a sua perspectiva aí para frente? Juliana, eu não sou muito otimista em relação à modificação desse panorama, né? Eu completo o ano que vem 40 anos de sala de aula, né? Desde 1994 estou, de uma forma ou de outra, acompanhando e pesquisando sobre o ensino de história, primeiro como professora de educação básica, depois como professora formadora de professores, né? Eu não sou muito otimista em relação a grandes modificações. Por quê? Porque, apesar de todo o discurso decolonial, nós temos colonialidades internas, né? O Brasil é esse país, para usar o velho clichê, continental, né? Nós temos tido uma modificação muito grande na configuração dos programas de pós-graduação, mas, de qualquer forma, o poder acadêmico se institui em algumas se institui por algumas universidades, por alguns nomes, né? As referências continuam sendo muito específicas, né? As pessoas, mesmo os professores da educação básica que estão fazendo pró-história, têm uma dificuldade muito grande de se apropriar de conhecimentos, de narrativas de outros locais que não sejam o eixo Rio-São Paulo, né? É sempre tido como uma produção melhor, né? Eu tenho muito medo de falar essas coisas, que pode parecer um discurso ressentido, um discurso invejoso, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com os problemas que isso encerra, né? Em um levantamento que nós já fizemos, inclusive para uma aula que está gravada na internet, disponível para a professora Carmen Gil, lá da Federal do Rio Grande do Sul, nós fizemos um levantamento da produção do campo do ensino de história. Ele é um campo que começa na educação básica, ele começa sendo feito na educação básica pela necessidade que os professores e as professoras sentem de, na segunda metade da década de 80, início da década de 90 do século XX, de modificar as suas práticas de sala de aula. Ela começa espalhada pelo Brasil. Nós temos produções sobre o ensino de história nos vários estados, em várias cidades, cidades do interior, em capital, né? Mas a narrativa consolidada, hegemônica e homogeneizada e difundida é que ele começa no eixo Rio-São Paulo, por programas de pós-graduação, por grupos de pesquisa, ou seja, se olha o ensino de história, né, como ele está constituído hoje, como ele basicamente como ele se constituiu eu nem diria programas de pós-graduação, mas principalmente depois da consolidação dos grupos de pesquisa do CNPq. Então, isso, né, é horrível, porque a gente não consegue ver a diversidade, a pluralidade e a riqueza
do que é essa produção e de como ela foi se constituindo e de como a educação básica tem um papel nisso tudo, né? Então, isso é muito lamentável. E isso é lamentável também por outra perspectiva. Por exemplo, os nossos colegas da história da educação, que não são os historiadores, são os pedagogos, né? Os nossos colegas de História da Educação, eles produziram muita coisa sobre escolas, sobre grupos escolares, sobre experiências diferenciadas, sobre arquitetura escolar, sobre uma série de coisas, sobre história da educação. Esse é uma das sub-áreas mais consolidadas na pedagogia, né, na educação, nas faculdades de educação, no centro de educação. Então, a história da educação tem uma produção imensa, né? E nós praticamente não dialogamos com essa produção. Veja, eu avalio, pelo que eu conheço, que eles têm uma restrição muito grande. Eles trabalham muito com legislação e eles trabalham muito com currículo, né? Mas, mesmo eles focando na externalidade da sala de aula, né, eles têm indicações e pistas muito interessantes para a gente trabalhar a história do ensino de história, seja na educação básica, seja nos cursos superiores, que é uma outra caixa preta, né? É um segredo no sentido de que não se trata a história do ensino de história em relação aos cursos superiores, né? Somente eu acredito que na última década, muito por influência dos trabalhos da professora Marieta de Moraes Ferreira, da UFRJ, muito pelo fato de que muitas universidades estavam comemorando 40 anos, 50 anos, 60 anos dos seus cursos, passaram a fazer memórias desses cursos, né? E mais recentemente, trabalhos como do professor Mauro Coelho, como da professora Vilma Bahia, como do professor Arinaldo Cavalcante, que têm se debruçado sobre projetos pedagógicos, sobre ementas, sobre planos de curso. Nós também aqui temos contribuído nessa área, mas a história do ensino de história, ela é praticamente restrita à educação básica, né? Aí, veja, nós não dialogamos com os nossos colegas da história da educação, a gente poderia estar fazendo sínteses, né? Nós poderíamos estar fazendo sistematizações estaduais, municipais, né? De histórias da educação, de histórias do ensino de história, mas nós não dialogamos com essa área, dialogamos muito pouco, né? E, por outro lado, não temos tantas pesquisas mais específicas na internalidade da sala de aula, não temos materiais, não temos tradições de materiais, por exemplo, de material de planejamento, de planos de aula, de práticas mesmo de sala de aula, né, registradas. Então, eu realmente sou pouco otimista, embora a infinidade de coisas que possamos fazer, que poderíamos fazer e que temos potencial para fazer. Mas, infelizmente, eu não vejo, repito, infelizmente, pela quarta vez, né, não vejo isso com muito otimismo. A gente precisaria ter uma, vamos dizer assim, reorganização do campo, né, e nós precisaríamos ter o poder acadêmico muito mais enfrentado, talvez, para a gente incorporar essas mudanças. Então, é isso. Com certeza aí muito material para a gente
refletir de uma maneira crítica e saindo um pouco da caixinha, não é mesmo? Então, vamos ficando por aqui. Pessoal, eu convido vocês a acessarem o site da revista, aliás, das revistas, né, da Revista História Hoje e da Revista Brasileira de História, para conhecer as publicações atuais e antigas. E eu espero, nós esperamos que essa ação provoque o seu interesse de conhecer mais os periódicos da Ampul, que há tanto tempo vem se empenhando em contribuir para o fortalecimento da história e do ensino de história como uma área de conhecimento acadêmico, científico, indispensável para qualquer projeto de uma sociedade democrática. Junte-se a nós e não deixe de nos seguir, de se inscrever nos nossos canais e nas redes sociais. Eu agradeço a quem nos acompanhou até agora, assistiu essa entrevista até o fim, agradeço a audiência e agradeço, claro, a professora Margarida Maria Dias de Oliveira, que aceitou participar dessa entrevista conosco. Juliana, eu gostaria de agradecer a você, a Ampul, e para não terminar parecendo que eu, com essa fala tão pessimista que eu fiz na última pergunta, eu queria dizer o seguinte: se de um lado eu sou pessimista com esse poder acadêmico e com as amarras que ele tem nos colocado, eu sou extremamente otimista com os movimentos coletivos. E a Ampul uma das entidades em que eu sempre acreditei, que eu sou filiada desde 1988, né? Fui vice-presidente por 2 vezes, fui secretária, primeira secretária, foi na minha secretaria que a gente instituiu que a primeira secretaria se dedica ao ensino de história. Então, se há uma coisa que eu acredito na minha vida é nas lutas coletivas. E a Ampul é uma das belas representações sobre isso. Então, muito obrigada, Ampul, muito obrigada, Ampul Brasil, muito obrigada aos que fazem, aos que militam e aos que estão se dedicando a trabalhos como esse, Juliana, que você fez agora. Muito obrigada.